Como transformar uma casa de 4 metros quadrados em uma moradia um pouco mais digna? Esse foi o desafio da arquiteta social Esther Carro, que compartilhou um pouco da sua trajetória com a gente aqui da Perfil Brasil. Você confere isso agora nessa entrevista exclusiva. Esther, seja muito bem-vinda. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer por ter vindo conversar com a gente da Perfil para explicar um pouco mais do seu trabalho, né? Imagina, eu que agradeço, Radassa. Acho que é mais uma oportunidade de compartilhar um pouco essas ações, tirar dúvidas, mostrar esse outro lado, né, que é das nossas cidades, que é tão desigual, que é extremamente importante ser transmitido. Perfeito. Bom, então, queria que a gente começasse do começo. Queria te perguntar o que é exatamente a arquitetura social? É muito importante a gente falar sobre arquitetura social, porque durante muitas décadas, inclusive para as pessoas que vivem em favelas, achavam que ter acesso a profissionais de arquitetura seria uma coisa inviável, impossível. Então, existe esse termo arquitetura social justamente para reforçar a atuação de profissionais de arquitetura dentro das favelas. E existe uma lei, que é a lei de ATIS, que é a lei de assistência técnica de habitação e interesse social, que ela fala justamente que todas as pessoas, até 3 salários mínimos, se eu não me engano, elas têm direito a um acesso a um profissional de arquitetura de forma gratuita. Só que muita gente não sabe, isso não é divulgado, e também as políticas públicas que existem, elas ainda não alcançam a maneira da qual esses profissionais eles vão poder trabalhar e exercer essas funções para estarem ali. A lei ela é incrível, é necessária, mas ainda faltam, acho que alguns trâmites e algumas outras políticas para que ela, de fato, seja implementada como deveria ser. E aí, dentro dessa questão da arquitetura social, o profissional que atua dentro dessa área, ele tanto tem ali, né, a possibilidade de criar um novo layout, de pensar em novas cores, de mais iluminação, ventilação, prestar uma consultoria para a família, como também atender dentro de favelas o contexto em áreas públicas. Um dos nossos projetos mesmo é a revitalização de um antigo lixão numa área verde. E existe também uma outra parte que engloba a questão da arquitetura social, que não é só em favelas, né? Então, existem também profissionais da arquitetura que atuam com o lado social, no design, com a questão do mobiliário, em cortiços, que são prédios abandonados, com a área também da recuperação de bens tombados. Então, é uma frente assim, gigantesca, e que tem essa parte, a base dos profissionais que atuam nessa área, é essa questão social, essa transformação social, territorial, transformação física de um espaço. Perfeito. E aí agora eu queria entender como que você entrou para esse mundo da arquitetura social. Bom, um dos meus maiores sonhos era entrar na faculdade de arquitetura. Quando eu tive o contato com a arquitetura por um outro viés nesse lado social, quando eu comecei a entender ali adolescente que a arquitetura ela podia transformar a realidade de muitas pessoas que vivem em favelas, isso me chamou muita atenção, porque desde pequena eu sempre tive muito sonho de a profissão que eu fosse exercer, eu queria devolver para minha comunidade, eu queria aplicar, eu queria transformar o território, só que eu não sabia até então exatamente o que seria. Quando eu tive o contato com a arquitetura, comecei a entender um pouco mais, a estudar, a ver outros projetos em outras favelas, ainda que a nível numa escala maior de urbanização, eu consegui ali entender que, bom, eu posso aprender essas ferramentas e devolver para minha comunidade. Então, foi ali na adolescente, dos 13 aos 14 anos, mais ou menos, que eu tomei essa decisão, e para mim foi incrível, assim, só que quando eu entrei na faculdade foi um processo difícil, porque falar sobre arquitetura social ainda não era algo tão mencionado, tão discutido, né? Tinham projetos de urbanismo, mas isso só para quem tivesse um escritório grande de arquitetura ou para quem fosse trabalhar ali no poder público. E aí eu fui ao longo da faculdade, eu fui entendendo as ferramentas, aprendendo um pouco mais o que fazer, que tipo de desenho, ter um olhar mais crítico, ter um olhar mais técnico. Me distanciei também um pouquinho do contexto, mas sem perder ali a essência. E quando eu me formei, eu cofundei um Instituto Fazendinhando, que o foco dele é esse trabalho com arquitetura social. Justamente, eu ia te perguntar sobre o Instituto,
Como que você definiria o propósito dele e também o que te mobiliza, né, a juntar tanta gente e mudar também a vida de tantas pessoas? Eu senti na pele, né, a questão da ausência de profissionais da arquitetura, eu senti na pele a ausência de equipamentos públicos, de escolas, de equipamentos culturais, de áreas verdes, de morar numa casa, quando chovia, alagava, entrava baratas, entrava ratos, a frente da minha casa era um lixão. Então eu senti na pele todos esses problemas, essas demandas, não só senti como visualizava o que muitas outras pessoas ali da minha comunidade passavam também. De certa forma, eu acho que quando você sente isso, você de alguma forma quer tentar mudar, quer tentar tirar aquilo, quer tentar mobilizar, quer tentar propor mudanças. E aí, quando surgiu essa oportunidade de criar o Instituto Fazendinhando, nós começamos o Instituto Fazendinando justamente com diferentes mãos, diferentes pessoas, tanto de dentro da comunidade quanto de fora da comunidade. E com essa urgência, essa necessidade de, olha, existem esses problemas, né? Então, o que nós vamos fazer? Como nós vamos recuperar? O que nós podemos fazer com o conhecimento de cada um? Como que nós podemos agregar? O começo foi um processo muito difícil, né? Até porque muitas pessoas, empresas mesmo, desacreditavam da gente, né? Falavam assim, isso é balela, nada vai acontecer, amanhã eles param. E não, como sempre, desde o começo foi uma coisa muito genuína, pela busca de uma transformação genuína, então assim, foi crescendo cada vez mais, tendo seus desafios, tendo as suas dificuldades, mas tomando uma proporção que antes assim, ninguém sabia onde era o Jardim Colombo, por exemplo, né? E hoje o mundo sabe quem é o Jardim Colombo, os projetos que nós estamos fazendo, tenho aí viajado para fora do Brasil, estado em diferentes lugares, assim, mostrando, levando um pouco do que a gente tem feito, inspirado também essa nova geração, inspirado, acho que inclusive também na criação de novas políticas públicas. Enfim, eu fico muito feliz de ver que, de fato, com as nossas mãos, essa mobilização, essas transformações, elas também são possíveis de fazer. Sim, perfeito. Agora, esse seu trabalho, ele não passa despercebido, né? Eu ia te perguntar, no ano passado você foi indicada para a lista da Forbes Brasil. Como que foi? Como você ficou sabendo? Como que foi ver todo esse reconhecimento acontecendo? Olha, eu sempre olhava a lista da Forbes, porque era um sonho ali de criança, de adolescente, estar nessa lista, mas eu não sabia exatamente como que era o processo, o que fazer, então eu queria estar, mas sentia que seria uma coisa muito distante. E a lista da Forbes Under 30, ela é você até os 30 anos. Ano passado eu completei os meus 29 e eu falei assim, nossa, eu tô quase chegando nos 30. E eu queria muito estar especificamente nessa lista. E aí tudo bem, só que quando foi no ano passado, eu falei assim, sabe quando você já pensa assim, não deu, acho que não vai ser, tá ok. E aí quando foi mais ou menos acho que final de outubro para novembro, alguma coisa assim, o pessoal da nossa assessoria, eles entraram em contato falando que, olha, te indicaram para a lista, você topa, enfim, vamos para os próximos passos. E aí eu lembro que quando eu recebi a mensagem eu comecei a chorar. Eu fiquei muito, muito emocionada, porque você, querendo ou não, né, são nesses momentos, acho que nessas pequenas conquistas, essas pequenas vitórias, que a gente vai relembrando da nossa trajetória. E eu sei que a minha trajetória, ela não foi uma trajetória nada fácil. Até hoje, acho que eu nunca, de fato, contei tudo o que aconteceu ao longo desses anos, até chegar no que tem chegado. E é muito bonito ter essas conquistas para inspirar outras pessoas, né? Então, por exemplo, uma amiga minha, que ela mora em Paraisópolis, ela pediu para o patrão dela comprar a revista da Forbes, só para poder ter ali a revista e falar assim, e aí ela me enviou mensagem, depois me marcando no Instagram, aquela coisa toda. Aquilo foi um choque, assim, também tão forte para mim, porque você pensa assim, poxa, são mais mulheres negras, periféricas,
sonhando, acreditando também, acreditando na educação, indo em busca dos seus sonhos, lutando por aquilo que acredita. Então não é qualquer coisa, né? E para mim não era qualquer coisa, significava muito. E aí o choque ainda foi maior quando eu peguei a revista, porque e aí você vai na banca de jornal e vê a revista ali, né? E olha, e não foi qualquer indicação, né? Primeiro até abrir aqui um parênteses, agradecer ao Alex, ao Decornautas que fizeram essa indicação, e foi uma indicação que eu estive na categoria de design como destaque. Então isso ainda é extremamente impressionante, sabe? O que significa estar na Forbes, estar nessa lista? Dá uma credibilidade ainda maior para o seu trabalho. As pessoas, como é um nome que, querendo ou não, é internacional, as pessoas de fora do Brasil também sentem um pouco mais de confiança, sabe? Então, eu fiquei muito feliz, assim, acho que foi realmente uma realização de um sonho. E eu sou muito grata a todas as pessoas que fizeram acontecer, que eu pude levar essa revista, levar essa conquista, não só para minha família, mas também ali para minha comunidade. Meus parabéns atrasados. Não, que mas isso. Muito, muito legal isso. E falando ainda sobre conquistas, a Casa do Wallace que você projetou tá na Casa Cor desse ano, e também é a primeira vez que um projeto da Casa Cor sai do conjunto nacional. O que essa conquista ela significa para você? A Casa Cor é um dos maiores eventos de design, paisagismo, arquitetura das Américas. Ali passam grandes nomes da arquitetura, né, trazendo diferentes projetos incríveis, projetos que a gente se inspira, que a gente aprende muito. E eu visualizava também ali a Casa Cor como algo distante, né? Eu falava assim, bom, acho que isso nunca vai acontecer, né? Eu trabalho muito com arquitetura social, né? O meu foco é a questão das favelas, é democratizar o acesso da arquitetura e do urbanismo para quem mais precisa. Só que aí, ao mesmo tempo, vem aquela questão da importância de nós estarmos também nesses espaços, de nós também levarmos essas informações para dentro desses espaços. E a Casa Cor é um ambiente onde passam mais de 100 mil visitantes. Então, querendo ou não, é um espaço que dá visibilidade. Então, quando nós começamos ali a ter esse contato com a Casa Cor, primeiro foi em 2019, o primeiro contato. Eu tinha sido selecionada para participar como expositora da Bienal Internacional, da 12ª Bienal Internacional de Arquitetura. E ali eles conheceram um pouco do nosso trabalho, imediatamente nos chamaram para fazer uma reunião na Casa Cor. Eu lembro que foi no dia do meu aniversário até, nunca me esqueço desse dia. E aí eu fiquei também, né? Eu fiquei um pouco nervosa, mas muito feliz, porque eu falei assim, poxa, que loucura, eu estou trazendo um pouco da arquitetura social aqui para a Casa Cor. E eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida, com uma empatia, um respeito muito grande. Então, desde então, nós começamos a fazer alguns projetos, capacitação para as mulheres na área da construção civil. Na pandemia, a Casa Cor ela fez diversas campanhas, nós recebemos doações que foram extremamente importantes para a comunidade. Assinei um ambiente também no ano passado, que esteve na própria Casa Cor, que foi o Espaço Motirô, onde eu pude falar sobre ancestralidade, sustentabilidade e o morar periférico. Depois tive a premiação, ganhei uma premiação por conta do espaço, aprendi muito também, acho que as pessoas também puderam, de alguma forma, olhar ali o aspecto, né? Não, bom, mas como que é os desenhos da Esther, como que é o que ela pensa enquanto projeto, ou mesmo incentivar as pessoas a atuarem dentro dessa área. Depois eu recebi mensagens de muita gente falando assim, olha, já estou começando um projeto social em Santos, na Bahia, em Roraima, porque nós estivemos na Casa Cor, ou viram alguma matéria, alguma coisa que foi da Casa Cor, então foi, querendo ou não, foi incentivando. E aí quando foi nesse ano, agora, o processo ali aconteceu já um pouco ao contrário. Por que não levar a Casa Cor para o Jardim Colombo? Né? Então isso assusta, causa ali uma certa estranheza, mas quando a gente fala de impacto social, é extraordinário, porque a gente está ali reformando de fato uma moradia e continuando, né, a dar visibilidade para esse tema.
E aí a casa do Wallace foi a casa escolhida, uma casa ali de 7,30 metros quadrados, uma casa muito pequena, ele sem banheiro, sem cozinha, sem lavanderia, a casa sem janela, sem ventilação, enfim, foi uma situação extremamente precária. A Casa Cor entendendo ali também, né, tudo a importância de transformar esse espaço, conversou com os parceiros, desenvolvia um projeto, fez essa parceria entre a Casa Cor e o Instituto Fazendinhando, e ali nós conseguimos propor essa reforma, e a reforma aconteceu, né? Então não ficou só no desenho, não ficou só no papel, não ficou só ali na mostra, pelo contrário, ela expandiu e causou um certo incômodo. Causou, não, o que é isso? Como assim? Mas que são vidas sendo transformadas, espaços revitalizados, né? E olha o impacto que causa, né? Então a gente vai, eu acho que uma das coisas assim que eu busco fazer dentro dessa minha trajetória, além de estar causando assim esses pequenos incômodos no bom sentido, para provocar, para instigar por mais ações, por mais moradias dignas, por mais oportunidades para quem vem de favela, eu acho que também essa questão, sabe, de inspirar, essa questão de tirar as coisas do papel. Né, porque quando eu era criança, eu fiquei traumatizada. Vi vários profissionais ali da prefeitura mostrando os projetos lindos, maravilhosos, falando assim, aqui Jardim Colombo vai ser desse jeito, e eu, que lindo, vai ser, e nada acontecia. Então hoje eu faço ao contrário, porque eu sei o que é você olhar um projeto ou você sonhar com um projeto e você não ter este projeto. Então, hoje, eu busco mostrar para a sociedade que a gente não pode apenas debater, a gente precisa fazer. Então, o que aconteceu esse ano na Casa Cor foi uma ação de fazer acontecer, de tirar do papel, de transformar. E eu tenho certeza que só tem aí se reverberado e vai impactar ainda muito mais gente. Sem sombra de dúvida. Eu queria que a gente entrasse agora talvez um pouco mais nesses aspectos técnicos ou práticos do seu trabalho mesmo. Como que você vê um espaço de 7 metros quadrados e pensa em maneiras para otimizar esse espaço e tornar ele mais digno? Certo. Explica pra gente, assim, como, né, quem não tem muito conhecimento de arquitetura. Primeiro, que quando nós falamos, né, em casas com essas dimensões, causa um alvoroço muito grande, né? Porque eu não quero romantizar esse tipo de moradia. Eu não quero dizer que casas com essas dimensões são casas dignas, que deveriam ser replicadas, né, dessa maneira. Não, muito pelo contrário. O que eu quero com esses projetos é mostrar a urgência, a necessidade de políticas públicas na habitação e de profissionais dentro das favelas. Dito isso, eu acho que quando a gente vai fazer uma análise e dentro do mapeamento que nós temos das moradias que estão sem banheiro, as moradias com mofo, insalubre, as moradias que tem muito rato, barata entrando, a grande maioria são moradias muito pequenas. Então, a casa do Wallace não é uma exceção, não é a única, é exclusivo, é só a casa do Wallace que tem. Não, muito pelo contrário, porque o que acontece? De um tempo para cá, muitas famílias foram crescendo e as casas, eles foram dividindo as suas casas, né? Então é o filho que se casa, então toma aqui um pedacinho. Aí o filho se separou, outra, não, então vamos dividir aqui, já divide novamente no meio. Então, enfim, ou mesmo com o adensamento, com a quantidade de pessoas vindo morar nas favelas, então já não tem mais espaço para construir. Né? Ou a questão da urbanização, até esperar o processo de urbanização, de novas moradias. Geralmente essas moradias, elas estão para as pessoas que vivem em cima do córrego. Então as pessoas que vivem em insalubridade não têm o direito a essas moradias, a conjuntos habitacionais, né? E muita gente não sabe disso. Então é extremamente importante trabalhar com essa realidade, com esse contexto. E aí, entrando nessa parte da arquitetura em si, a primeira coisa que me vem na mente ao criar o projeto arquitetônico é justamente trazer para dentro daquele espaço as funções básicas de uma casa. Então, independentemente do tamanho, a casa ela precisa ter um espaço para dormir, ela precisa ter um espaço para cozinhar, ela precisa ter um espaço ali para lavar roupa, ela precisa ter um espaço para tomar banho, enfim,
um banheiro, ela precisa ter iluminação, ventilação. Então, é uma estrutura básica que toda casa ela precisa ter. Tendo em mente essas funções básicas do que a casa ela pode ter, eu começo ali a desenhar primeiro na mão, depois que eu faço os desenhos no AutoCAD, no Sketch, enfim, os outros programas, mas eu começo a fazer alguns croquis na mão, com as dimensões, né, ali daquele espaço, começo a relocar, a desenhar um novo layout, a pensar essas oportunidades. E a partir disso, eu vou pensando também, né, o que pode ajudar a melhorar para que se tenham essas funções básicas. Então, por exemplo, pode ser que em algumas paredes não dê para colocar uma janela. Eu aprendo na faculdade sobre iluminação zenital, ventilação zenital, ou seja, onde você consegue trazer iluminação e ventilação, fazer aberturas pelo teto. Então, eu trago esse conhecimento técnico que eu tenho para criar essas novas possibilidades, para remanejar melhor esse espaço. Então, a partir disso, desse conhecimento técnico, eu vou fazendo esses ajustes, vou desenhando, vou fazendo esses primeiros croquis, vou pensando todas as possibilidades, depois eu coloco no Sketch, que eu consigo visualizar como é que fica o espaço em 3D, para ver, tá ok, como é que tá a altura, tá confortável, tá desconfortável, o que precisa alterar. Só que além disso, além do desenho, principalmente quando você está no processo de execução, acontece muitas coisas, que é bem pior, inclusive, do que a reforma de um apartamento. Porque na casa do Wallace, por exemplo, tinha momentos que não chegava água de jeito nenhum. Nós tivemos que projetar uma caixa d'água para a casa dele, porque senão ele não iria ter o chuveiro e não iria funcionar. Então, sabe, coisas assim, problemas, até para a questão da logística, para chegar. O Wallace, ele mora num dos pontos mais altos da comunidade. Para chegar, como que vai levar os materiais? Né? Quem vai levar? Então, e coordena toda essa parte. Ou mesmo, inicialmente no projeto na casa do Wallace, eu tinha proposto uma altura de pé direito, que é o do piso até o teto. E quando o engenheiro ele foi fazer a avaliação, ele falou, Esther, não pode, vai ter que diminuir. Então, assim, aparecem diversos desafios, é bem complexo, é uma complexidade, assim, muito grande, mas que a arquitetura, ela consegue aí trazer boas alternativas. Eu imagino que seja bem desafiador. Sim. Mas, como você mesmo falou, né, a casa do Wallace não é uma exceção. Eu queria, talvez, perguntar para você, tipo, se tem alguma reforma, algum projeto seu que te marcou, que ficou com você, alguma memória? Sim, tem, que é muito parecido com a casa do Wallace, que eu lembro que quando eu comecei nas redes sociais a falar do projeto, eu falei assim, olha, esse vai ser o projeto mais importante da minha vida, que é a casa do Tiquinho, que foi a casa com 4 metros quadrados. Que nós conseguimos ampliar, ele não tinha um banheiro, então debaixo da escada da vizinha nós conseguimos ter um banheiro extremamente confortável, nós conseguimos, ali ele não tinha pia, então teve pia, colocamos o cooktop, um frigobar, trouxemos mais cor para o espaço, uma horta, mais iluminação, ventilação, toda a parte da elétrica, da hidráulica foi refeita. Então, a casa do Tiquinho, eu, de certa forma, pelas dimensões, eu sabia que iria acontecer alguma coisa no Brasil, assim, de forma geral. Porque é difícil, né, você falar uma pessoa viver nessas condições. E o que me marcou muito na casa do Tiquinho foi quando ele contou pra gente que, assim, ele contou e a gente viu, né, de fato também, ele tinha que escalar as paredes para conseguir dormir, porque ele tinha uma cama elevada que ficava em cima, mas com uma estrutura muito precária, e ele tinha que escalar as paredes. Imagine só um homem de 60 anos que já estava com problemas na coluna, ter que ficar escalando as paredes. E ele conta pra gente também que à noite, se ele quisesse usar o banheiro ou alguma coisa, ele tinha medo de descer. Então ele tinha que esperar amanhecer para ele conseguir descer para não cair. E o banheiro, o vaso sanitário que ele tinha na casa dele, era um vaso sanitário que não estava acoplado com a rede de esgoto. Era um vaso sanitário fake, praticamente. Ou seja, ele nem as necessidades, ele não conseguia
fazer, sabe? Utilizar. Então, acho que falar de projeto e trazer soluções para um espaço tão minúsculo, que eu nunca tinha visto nisso, que eu nunca tinha feito um projeto com essas dimensões na universidade, isso foi extremamente desafiador. Então, acho que esse projeto ele marcou assim, a minha vida, de trazer soluções, de depois os desafios durante a obra, de tudo o que aconteceu, de ver a vida do Tiquinho transformada. O Tiquinho está trabalhando, o Tiquinho, sabe, é uma pessoa assim que, sabe, meus olhos até brilham de falar dele, porque ele é uma pessoa tão especial na comunidade, as pessoas têm um carinho tão grande por ele, que a entrega da casa dele não foi só para ele, foi para a comunidade toda, de forma geral, que sabia a maneira como ele estava vivendo, e até pelo que ele retorna para a comunidade. Quando nós tivemos contato com o Tiquinho, foi porque ele estava participando de um mutirão da reforma de outra casa. Ou seja, ele não tinha um lar, mas ele estava ajudando outras famílias a ter. Sabe, olha o quanto isso... Então, isso foi muito impactante, muito impactante. É o projeto que eu acho que foi um projeto que realmente, assim, marcou a minha vida em diferentes aspectos. É muito significativo. Muito. E aí, ainda sobre a casa do Tiquinho, a gente até estava conversando sobre isso, né? Que um arquiteto no Twitter, Sim. é o Lucas Perpétuo, se eu não me engano. Ele postou, né? Relembrou esse seu projeto e aí viralizou, e aí tomou repercussões, assim, nacionais. Eu acho que quando eu tinha visto, eu tava com 3 milhões de impressões em uma postagem. Então, Sim. assim... Você consegue abstrair esse número? O que isso significa para você ter tanta gente olhando o seu trabalho e aplaudindo, né? Tipo, isso toca muito as pessoas. Olha, primeiro eu quero agradecer ao Lucas, porque eu acho que o que ele fez foi de uma maneira muito cordial, muito gentil, muito sensível, muito amável, preocupado com a causa. Ele também vem da periferia, com esse olhar, enviou uma mensagem antes, falando assim, Esther, posso divulgar? E eu falei, não, com certeza, e é para ser divulgado mesmo. Iniciativas, eu acho que o nosso mundo, ele está tão caótico, com tanta pessoa sofrendo, tanta violência. Eu já estou cansada de, sinceramente, às vezes você liga a televisão, às vezes você está passando pelas redes sociais e você vê uma notícia pior do que a outra. E quando a gente compartilha notícias boas, é quase que um acalento, assim, nos nossos corações, sabe? Então, que a gente também aqui, já fazendo primeiro um parênteses, que a gente possa reverberar as notícias boas, reverberar as coisas que vão acontecendo, mostrar também um outro lado da favela, não só o lado em que as pessoas vivem marginalizando, criticando, julgando, mas o que vem de bom dentro de uma favela. Então, que seja também cada vez mais essas diferentes vozes, as diferentes atuações que existem, que sejam cada vez mais reverberadas. Só que quando ele fez isso, eu não imaginava. Primeiro que eu não sabia que seria no Twitter, porque eu acho que eu tenho Twitter, mas eu não, sei lá, devo ter feito algum post e nunca mais mexi. E aí, quando, do nada, nas redes sociais, começa a chegar muita gente, mandar mensagem e comentar nas fotos, e aí eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo. E eu tentando descobrir o que era. Até que uma amiga de lá do Colombo também compartilhou. Ela falou assim, Esther, você tá famosa no Twitter? Eu falei, como assim? Aí ela, olha aqui, ó. Olha o post, já tem mais... Quando ela me enviou, já estava chegando quase a 1 milhão de visualizações. E aí eu, nossa, não acredito, é por isso que tá chegando muita gente no Instagram, por isso que tá tendo esse alvoroço todo. Enfim, aí eu fiquei impressionada, assim, né, porque tipo, vai chegando muita gente, mandando boas mensagens, perguntando como apoiar, se inspirando também, porque vem, querendo ou não, vem estudantes, vem profissionais da arquitetura, vieram também muitas pessoas que trabalham na Câmara de Vereadores, então isso é muito importante. E aí foi crescendo, depois ele também postou no Instagram, enfim, eu acho que foi incrível, assim, foi surreal, eu não estava esperando por isso,
imaginaria que esse post iria causar, né, tanta coisa assim, porque não só aqui em São Paulo, foi gente de diferentes lugares mandando mensagem, olhando, visualizando, compartilhando. Como eu falei, né, eu acho que tem que ser assim, eu acho que a gente tem que, cada vez mais, quanto profissionais, se unir por essa causa, que é tão importante para as nossas cidades, né, para diminuir as desigualdades que existem, e seguir trabalhando aí por essas mudanças. Ai, perfeito. É muito bonito ver toda essa sua potência, Esther. Eu digo, enfim, desejo cada vez mais visualização, mais apoio, porque o seu trabalho é muito, muito, muito importante. Obrigada mesmo. Enfim, queria te agradecer de novo por ter vindo conversar com a gente. Não, eu amei. Um pouco mais do que você faz. Obrigada mesmo pelo espaço. Achei incrível compartilhar aqui um pouco dessa trajetória, do que tem acontecido e falar, eu acho que também contar alguns detalhes, dar mais ênfase em alguns detalhes que às vezes acaba passando despercebido, né? Então acho que isso também é uma oportunidade de mostrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesses detalhes e reforçar aí um pouco essa questão da arquitetura social, né? Então, obrigada mesmo por esse espaço.